Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos na quinta semana da nossa campanha, na quinta semana da campanha, onde nós estamos pedindo a queda das muralhas ao Senhor e suplicando a Ele que nos faça homens e mulheres virtuosos. É o que nós queremos ser, homens e mulheres tocados pela graça de Deus e alcançados pela força de Deus que vai agindo em nós e nos provocando a viver aquilo que é o projeto dele para a nossa vida. Porque o projeto de Deus para a nossa vida é que nós cheguemos à maturidade do homem perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o projeto de Deus para nós. São Paulo traduz isso de uma maneira muito autêntica e eficaz para o nosso entendimento. E quando a gente fala de virtude, a gente precisa olhar para nosso Senhor, olhar para o homem virtuoso por excelência, onde nós encontramos toda a perfeição e virtude. E é muito interessante a gente perceber o que a liturgia nos revela, a liturgia nos fala, aquilo que ela quer colocar diante dos nossos olhos, para nós adentrarmos a virtude que nós hoje vamos contemplar, mas também aquilo que são os pecados, a partir de uma realidade, de um pecado capital que talvez assole a vida de muitos de nós, que aqui estamos e que nos acompanham agora pela transmissão dessa Santa Missa. A primeira coisa é entender que há um chamado de Deus: vinde a mim. O Senhor está nos chamando para mais perto. O Senhor, muitas vezes, Ele nos oportuniza esses momentos para que nós nos aproximemos dEle. E ao aproximar-nos dEle, nós olhemos para a nossa vida. Nós olhemos para a nossa caminhada. E ao olhar para a nossa caminhada, nós percebamos, poxa vida, existe sim fardos pesados. Existe sim um jugo que muitas vezes me cansa. E aqui vale a pena nós entendermos que o nosso corpo cansa quando nós fazemos exercícios, quando nós temos atividades pesadas, quando a gente tem um trabalho muitas vezes exigente, o corpo cansa. Da mesma maneira, se a gente trabalha muito com a mente, a nossa mente cansa. Mas existe algo, e é desse algo que Jesus está dizendo, que cansa a nossa alma, que é o pecado. Porque nós não fomos feitos para o pecado, nós fomos feitos para a glória de Deus. Nós fomos feitos para a santidade. E o pecado cansa, o pecado esgota, o pecado atinge a nossa realidade espiritual, a nossa realidade emocional. Ele vai nos consumindo. E aí o apóstolo Paulo pôde traduzir de uma forma muito concreta o que é o pecado. Ou melhor, deixa eu retificar. Qual é a paga do pecado? O apóstolo Paulo vai dizer: o salário do pecado é a morte. E essa morte é a morte espiritual, que já começa aqui, que já nos abate aqui, que já nos cansa aqui. Por isso, Deus nos inspirou a viver uma campanha de oração, propondo que nós busquemos a virtude.
que nós busquemos colocar a nossa vida em ordem e deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. Vem para mais perto de mim, diz o Senhor. Tomai o meu jugo, colocai sobre você o meu fardo. O meu jugo é suave, o meu fardo, ele é leve, diz o Senhor. E aí a primeira leitura nós vamos ver a experiência que Moisés tem com Deus. O Deus que se revela como um Deus libertador, um Deus preocupado com o seu povo. E deixa eu dizer para vocês, existe uma estratégia orquestrada no mundo para nos aprisionar ao pecado. O mundo conspira para que nós vivamos nos vícios. E aí, não é novidade, porque o Senhor Jesus disse que o mundo jaz sob o poder do maligno. E aí a gente precisa entender que não é o mundo criação, mas a ação do maligno através do ser humano, através de sistemas potentes de comunicação, através do cinema, através de tudo, da música, tudo para colocar-nos no pecado. E aí Deus diz a Moisés, eu estou te enviando para libertar o meu povo. Aí Moisés começa a dar desculpa, mas eu não sei falar direito, eu sou gago, né? A minha língua é pesada. E aí Deus fala, peraí, eu vou estar contigo. Primeira coisa que Deus promete para Moisés. Depois Moisés, colocando as desculpas da língua pesada, Deus vai dizer, eu vou enviar Arão, o que precisar ser dito ele dirá. Fica tranquilo. E depois, os meus milagres que te acompanharão. E aí a última pergunta, e se eles perguntarem qual é o seu nome? E aí Deus diz no texto de hoje, diga para eles que eu sou aquele que sou. Fale com eles que eu sou, te enviou a eles. E enviou você a eles para tirá-los da opressão. O Pai, agora vamos olhar para Jesus, enviou-nos Jesus, o modelo de virtude, o homem perfeito a quem nós precisamos olhar e querer imitar para nos ensinar o caminho da virtude. E qual é a virtude que hoje eu quero evidenciar? Ela se chama temperança. Repita comigo, temperança. É o tempero. É aquilo que traz o equilíbrio. Então, nós vamos olhar essa virtude tanto na quinta-feira de hoje, quanto na próxima. Porque hoje nós vamos falar de um pecadinho bem complicado. Ele se chama gula. Não olhe para a barriga do padre. Senão eu vou dar uma penitência bem pesada para você. A gula. Por quê? A gente precisa entender que existem dois impulsos, dois desejos que Deus deixou no homem. O segundo nós vamos falar na próxima quinta. Nesse eu vou falar do primeiro. O primeiro impulso, o desejo por comer, o apetite em comer, em beber, para a manutenção da vida. Eu fui em Rio Pomba, esse final de semana, para um casamento, na cidade do meu amigo Padre Donizete, lá da Canção Nova, e lá existia uma mulher que ficou quase 40 anos sem comer e sem beber água, alimentando-se somente da Eucaristia. É um milagre. Se você ficar um mês sem comer e sem beber, você pode saber que você vai morrer. Então Deus deixou o apetite da comida em nós para que a nossa vida subsista, porque eu preciso me alimentar. Mas quando isso entra em desordem, aquilo que era para a vida gera morte. A veia entope, o fígado fica com doença, com problema. E aí eu poderia aqui apontar uma série de coisas que a desordem, a gula, gera em nós. A falta do equilíbrio gera em nós. E a gula, ela tem algumas filhas. Uma alegria irreverente, uma baixeza, o guloso, o beberrão, porque não é só a comida, né? Mas a bebedeira também, a embriaguez. A pessoa que se embriaga, ela começa a falar umas coisas que não tem nada a ver.
Você já conviveu com bêbado? Ave Maria, é só misericórdia para a gente amar e abraçar. Eu lembro uma vez que nas missas aqui, eu não sei se você já estava participando, há uns 14 anos atrás, entrava um bêbado e ele me agarrava. Abraçava e ficava e chorava, e eu orava para ele toda quinta-feira. Sujava minha camisa com aquelas coisas que saem do nosso nariz, sabe? Minha camisa não, minha casula, mas eu abraçava e eu sentia o cheiro da cana podre. E isso me remetia a muitas coisas do meu passado. Mas eu, com muito amor, o acolhi inúmeras vezes, rezei por ele, fui paciente. Um belo dia eu estou andando aqui em Lorena, como eu vim essa semana. Estou andando aí na rua, para um homem de bicicleta. E diz para mim assim, o senhor lembra de mim? Estava bonito, gordinho, com aparência maravilhosa. Eu falei, não lembro de você não. Ele falou assim, eu abraçava o senhor toda quinta-feira, chorando. Eu era aquele bêbado e agora eu me converti, eu sou de Jesus. Eu falei, glória a Deus. O senhor nunca me rejeitou. Eu falei, verdade, foi difícil. Deus sabe, mas por amor a Deus a gente acolhe. Foi muito difícil. Aí ele falou, muito obrigado, padre, porque o senhor não desistiu de mim. Eu falei, amém. Foi o Senhor Jesus que não desistiu de você através de mim. Mas é difícil lidar. Então, a baixeza, a impureza, a verborreia, fala demais. Sabe o que é verborreia? Falar demais. Depois você fala, para que eu falei isso tudo? Ô língua que não cabe na boca. O embotamento da inteligência. A gente tem dificuldade de entender as coisas espirituais. A gente tem dificuldade de entender a palavra de Deus. A gente tem dificuldade de discernir a voz de Deus. E olha o que São Gregório Magno vai falar sobre a gula. Mas, em contrário, que se não domamos primeiro o inimigo que mora no nosso interior, isso é, no nosso apetite guloso, não podemos nem mesmo nos considerar de pé e prontos para entrar no combate espiritual. Quem não vence a gula já entra para o combate espiritual perdendo, porque não vai resistir às tentações do demônio. É isso que São Gregório Magno está dizendo. E vocês percebam, são 5 quintas-feiras. Essa é a primeira vez que nós estamos falando de um vício carnal. Os outros foram todos na realidade do emocional, do espiritual. Esse não é na carne mesmo. Por quê? É um apetite. Eu falei do primeiro apetite. O segundo apetite eu vou falar na semana que vem, que é o apetite sexual. Vamos imaginar que toda a humanidade pare de fazer sexo. Acabou a humanidade, não nasce mais criança. Deus deixou o apetite com o objetivo, gerar filhos. E não virar isso tudo que virou. Mas vou falar disso semana que vem. Prepara. A gula... Mas eu vou falar com moderação, tá? Com temperança, para não escandalizar as vozes e os voos que estão aí. A gula é o primeiro pecado carnal do corpo que nós hoje nos preparamos para lutar contra ele. Infelizmente, a gente perde a noção de que se nós deixamos de lado a razão na hora da luta, na hora de comer, provavelmente a gente vai deixar de lado também várias outras áreas, a física, a espiritual. Se a gente não usa da razão. Um filósofo chamado Sêneca, ele vai dizer assim, terá muitos senhores aquele que fizer do seu corpo seu senhor. Aquele que fizer do seu corpo seu senhor terá muitos senhores. Aquele que não dominar esses dois apetites, qualquer um o dominará. Qualquer sistema vai dominá-lo. Qualquer estrutura desse mundo vai dominar se você não dominar os apetites carnais. Você vai ser dominado pelo anticristo. Tá facinho. Ele vai vir, vai ser muito fácil. Mas vamos examinar a nossa consciência. E aí, eu falei para você, não olha para a barriga do padre. Nem toda pessoa que está acima do peso ideal... Não estou me defendendo.
Eu sei que eu estou acima do peso. Terça-feira eu vou no nutrólogo. Nem toda pessoa que está acima do peso ideal, relacionada à sua altura, ela sofre do vício da gula. Porque às vezes a gente já olha um gordinho e fala assim, você come demais, né, seu doido? E muitas vezes não é. Não é. Muitas vezes não é. E quando você vê um palito, sabe que a pessoa magrela, que não engorda nunca, isso aí não peca pela gula, você está enganado. Não é bem assim, não. Deus nos agraciou a cada um de nós com um tipo de corpo específico. E teve um psicólogo agora no século XX que ele divulgou, expandiu um conhecimento. William Sheldon, um psicólogo americano, que ele nos fez entender que existem 3 tipos básicos de corpo. Primeiro, olha que nome bonito. Aqueles que são ectomorfos. A ossatura fina que tende para a magreza. Depois, os mesomorfos. A ossatura grossa que tende a ser musculoso. Você olha para o cara, nunca malha, mas o cara está lá cheio de músculo. Às vezes faz o cara está se acabando na academia, 2 horas, mas não pega músculo. Mas aquela pessoa fica rapidinha com o corpo definido, porque ela tem uma tendência de ossatura, os ossos dela são tendentes para ser musculoso. E o terceiro tipo de corpo, os endomorfos, é a ossatura média que tende ao desenvolvimento da gordura. É nós na fita. Fui salvo. Mas a gula vai muito mais além do que do tamanho da barriga. A gula é um inimigo que mora no nosso interior. É um desejo irracional e desordenado pela comida, pela bebida. São Tomás de Aquino, ele diz que existem espécies de gula. Vamos lá, vamos pensar em algumas espécies. Vou fazer aquela perguntinha para a gente fazer o nosso exame de consciência, que toda quinta-feira nós temos feito. Vou perguntar, eu como demais? Eu notei que eu ganhei peso? Eu vivo sentindo dor de barriga, refluxo, ou interrupção do sono porque eu comi demais antes de dormir? Se eu digo que sim, será que eu consigo diminuir? Segunda perguntinha. Eu como precipitadamente? Eu tenho dificuldade de esperar a hora certa da refeição? Eu consigo fazer breves jejuns entre uma refeição e a outra, ou entre um lanche e o outro? Se eu digo que sim, eu sou capaz de pensar na ideia de oferecer um sacrifício a Deus, esperando a hora certa? Terceiro, eu como de modo desesperado? Eu engulo tudo de uma vez? Se sim, será que eu consigo me acalmar? Conversar com quem está comendo perto de mim? Colocar um pouquinho o talher na mesa? Dar um tempinho, respirar? Não vou dizer para beber água e nem refrigerante que vai dar barriga. Mas eu consigo dar uma respirada? Eu sou igual, você já viu, acho que não é da época de vocês não. Tinha um desenho na minha época que era o demônio da Tasmania. Rapidinho ele devorava. Mostra mesmo a ação do demônio que nos coloca no descompasso daquilo que deve ser a nossa forma de nos alimentar. E aí eu vou dizer para vocês aqui sem nenhuma crítica, não tem um monte de programa agora ensinando cada prato, não é verdade? A gente fica, todo mundo aprendendo a cozinhar. Vocês acham que é do nada que começou a aparecer isso na televisão? Ou existe um sistema que quer nos escravizar? Porque a gente é muito inocente, a gente acha que é tudo lindo, que todo mundo pensa em nós, que todo mundo quer, E aqui, cada um é livre para fazer o que quiser. Eu só estou dizendo, e aí a gente começa, dentro das espécies de gula que São Tomás de Aquino coloca, a ter um gosto muito requintado. Eu só quero comer aquelas coisas boas.
crente não posso comer coisa boa. Eu também gosto de coisa boa. Esse final de semana eu comi costela de porco, frango com quiabo, um docinho mineiro, cara, de leite com coco, meu irmão. Uma delícia. Mas hoje na minha casa, a comida da minha casa é do refeitório da Canção Nova. E aí, eu sento à mesa e olho aquela comida, que foi feita para todo mundo, que não foi feita na minha casa. Então ela vem, né, com um jeito de comida que foi feito para todo mundo. Ela é maravilhosa. O Christian trabalha na Canção Nova, a comida é ruim? Né? Não. Comidinha boa, gostosinha. Mas se eu tenho o gosto requintado e refinado, eu olho para aquela comida, isso não está me agradando. Aí eu ligo para os meus amigos, você tem uma comidinha boa aí? Mesmo que não tenha, vai fazer. Que eu estou pedindo, né? Aí você vai lá e... Não, eu sou capaz de ter alguma coisa na mesa e eu agradecer a Deus por aquilo que talvez não esteja me agradando. Eu falo, Deus, obrigado. Obrigado. Porque a gula também, ela aparece pelo requinte. A gente vai sendo seduzido pelo requinte e a gente vai ali deixando essa coisa boa que Deus deixou em nós, para que a gente mantenha o nosso corpo e a nossa vida, mas de uma forma saudável. A gente vai começando a ficar com aquele desejo de coisas mais requintadas, suntuosas, e a gente acaba desprezando e sendo ingrato com Deus com aquilo que Ele coloca na nossa mesa, no nosso dia a dia, mesmo que não seja do meu agrado. Essas espécies de gula têm um denominador comum, vai dizer Santo Tomás de Aquino, que é o dar à comida mais valor que ela merece e que cabe a ela, de pensar demais a esse respeito, e muitas vezes de ameaçar a saúde do nosso corpo. Porque Deus deixou o apetite da comida em nós para o nosso corpo ser mantido, não para a gente se matar. Tem um filme que eu assisti que ele fala dos 7 pecados capitais, chama Seven. Ele é horrível, porque ele é horrível no sentido assim, é muito violento você ver as mortes das pessoas em cada um desses pecados que eu estou trabalhando em cada semana. Gente, o cara que morre pelo pecado da gula, ele era um super obeso, e ele morreu de tanto comer macarrão. Gente, é horrível. Vai mostrando aonde chega o ser humano. Aí mostra a ira, a luxúria, o pecado do sexo. Como as pessoas vão morrendo, se matando. Porque essa é a interferência do demônio. Nos fazer transgredir algo de bom que Deus deixou para nós. De bonito, de belo, para nos abençoar. Se nós dominarmos esse inimigo interior que assola o nosso corpo, nós estaremos prontos, em condições para construir uma vida espiritual. Mas se a gente permanece na gula, nós vamos ter dificuldade de rezar. E deixa eu dizer, de perseverar no caminho de Deus. Porque a gente nunca consegue verdadeiramente ter uma experiência real e concreta com Deus. Não estou dizendo de sentimento, estou dizendo de perseverança, de desejo de estar com Ele, porque a gente vai se deixando dominar por outras coisas. E aí, o desejo exagerado pela comida desvia o nosso pensamento das coisas mais altas. O consumo excessivo da comida e da bebida nos deixa letárgicos, paralisados, cheios, enfadados, o que nos torna menos capazes de agir com a caridade. A busca excessiva pelo conforto, porque quando a gente está com a barriga cheia, dá aquela depressão pós-prato. Você fica mole. Não é assim ou é só comigo? Hã? É com todo mundo, gente. É nós. A gente é do mesmo jeito. E a gente cheio, querendo conforto, cheio de preguiça, a gente vai vai ficando menos apto para imitar a Cristo por meio do sacrifício, dos sofrimentos que muitas vezes se avizinham a nós. Vamos pensar um pouquinho nas filhas da gula. Por acaso eu me alegrei indecentemente por conta desses excessos de comida e de bebida? O cara só é feliz quando ele está de cara cheia, de cachaça, de bebida. Aí ele é o cara, ele chega na menina, ele corteja todo mundo, ele conversa com todo mundo.
irritação é difícil de conviver, porque não sai uma palavra. Uma alegria que não é a que vem do coração, que não vem de Deus. Uma alegria indecente, que nos faz entrar nos excessos sem pensar nos malefícios para o meu corpo e na possibilidade de ferir os outros, porque isso também é capaz de acontecer. A minha bebedeira ou o meu exagero na hora de comer já me levou a verborréia, a falar demais, a me expor, a dizer palavras duras demais, ou a fazer micais demais e sem sentido muitas vezes, sendo bobo da cor, todo mundo ri, mas depois todo mundo te ignora. Eu já fiz papel de bobo durante esses excessos, cometendo baixezas ofensivas com os outros. O que seria impensável para mim se eu estivesse no meu estado sóbrio. Eu nunca faria aquilo com aquela pessoa. Gente, quando eu fiz o meu exame de consciência para eu me confessar, quando Deus mudou a minha vida, no ano de 1995, quando eu fui pensar nas minhas bebedeiras e excessos de droga que eu vivi antes de conhecer Jesus, eu anotei cada um desses detalhes, coisas que eu fiz com pessoas, humilhações, que eu nunca faria no meu estado normal, mas a embriaguez, a drogadição, fez com que eu ferisse pessoas, ferisse com palavras, com insinuações, com atitudes, amigos, pessoas que estavam ao meu redor. E eu achava que eu estava arrebentando, que eu era o cara, que todo mundo estava me achando maravilhoso. Mas desculpa, porque eu estou falando de mim, eu era um baita de um idiota e achava que era o cara. Porque é assim que o demônio faz com a gente a partir dos vícios. A gente acha que está abafando, mas a gente é o ridículo. E eu estou falando forte para dizer para você, meu filho, minha filha, busque o equilíbrio, busque a temperança. Você não é o bobo da corte. Você não é o bobão que tem que animar todo mundo com a cara cheia de coisa. Você é um filho amado de Deus, que Deus te criou para que você seja sóbrio, para que você seja vigilante, para que você galgue aqui na terra o céu. A minha gula com relação à bebedeira ou à comida já me levou à impureza corporal ou mental, porque o guloso, o beberrão, fica pensando só coisa impura. Porque uma coisa está ligada com a outra, o estômago liga ao sexo, à impureza. A pessoa que não tem controle na comida não vai ter controle no sexo, em nada, em pornografia. E não vou falar a pregação da semana que vem. E aí eu já estou adiantando, se você não quiser vir, fica à vontade. Eu já... Estou brincando, você sabe que eu amo vocês, né? Por isso que eu estou fazendo essas pregações. Porque se eu não amasse vocês, eu deixava vocês do vício. A partir de agora vocês estão sabendo a verdade. Se quiser ficar, aí é problema de cada um. A gente está aqui para lutar junto. Eu estou aqui para lutar com vocês, porque eu também estou lutando. Porque não é fácil, não. Eu já permiti que a comida ou a bebida obscurecesse a minha capacidade de pensar claramente, de raciocinar. Eu já deixei que a minha mente fosse embotada, a minha inteligência ficasse letárgica, sem capacidade de discernimento. Tá, vamos lá para o final. Como que a gente resolve esse imbróglio? Primeira coisa, a confissão. Não tem jeito, minha gente. É a confissão. Ontem, o padre Edmilson viveu uma experiência extraordinária. Eu estava para entrar para a missa do clube e ele me ligou. Padre, avise para o povo que eu vou ficar atendendo confissão durante a missa. E ele falou para mim, eu não posso contar os pecados, mas foi uma experiência linda de ver Deus trabalhando na vida de um povo que quer buscar a santidade, que estava ali renunciando ao pecado, que não quer mais ficar dominado pelas coisas desse mundo. Então a primeira coisa, se a gente tem essas sérias implicações em nós, se a gente detecta que a gente é guloso, que a gente não tem controle, a primeira coisa é buscar a confissão. Se a gente se distraiu das coisas de Deus, se a gente se distraiu das necessidades dos irmãos por colocar o foco nos prazeres corporais egoístas, a gente precisa buscar a confissão. Vamos conversar sobre a Eucaristia. Olha a igreja. Se você não sabe, e aí se você pecou dessa maneira porque você não sabia,
não é pecado. Porque quando a gente não sabe, não é pecado. É só pecado quando a gente tem consciência. Você sabia que existe o jejum eucarístico, que eu não posso comungar se eu tiver comido 1 hora antes da comunhão? Mas você sabe como que era antes de 1964? Do concílio do Vaticano II? O jejum eucarístico começava à meia-noite do dia que você ia comungar. Você só podia comer depois que comungasse. Será por quê? Porque a igreja está nos ensinando a moderação, o equilíbrio. O que é mais importante? Alimentar o meu espírito. Ter fome de Deus. Desejar a Deus, a Eucaristia. E o jejum eucarístico nos prepara espiritualmente para receber o pão da vida, para alimentar a nossa alma. O jejum eucarístico devia criar em nós uma fome e uma sede de Cristo. É para isso que a igreja colocou o jejum eucarístico. Vamos lá, que passo nós precisamos dar, porque eu preciso concluir. Você tem dificuldade com certos alimentos? Tira ele da sua vista. Você gosta de bolo? Guarda no armário. Não deixa em cima da mesa. Se está em cima da mesa, você vai comer. O que os olhos não veem, o coração não sente, o estômago também. Evitar de deixar as panelas na mesa na hora da refeição. Deixa no fogão. Porque senão você vai comer o primeiro prato, o segundo e o terceiro, até acabar. Coisas práticas. Fazer mortificação. Eu aprendi com São José Maria Escrivá que cada refeição pode ter uma cruz. Como? Eu comi algo que eu não gosto. Sabe de uma coisa que eu não gosto? Jiló. Detesto. Desculpa. Pronto, falei. Mas quando tem jiló, eu preciso que no meu prato tenha uma cruz. Eu vou lá e como jiló, mesmo não gostando. E eu ofereço. Penitência. Não gosto de jiló, mas está o jiló lá, eu vou lá e coloco uma cruz no meu prato. Um jiló que eu não gosto. E como? É um exercício. Exercitar a temperança, o equilíbrio. Jejuar, rezar mais. Rezar antes da refeição. Rezar depois da refeição. Isso tudo vai te ajudar a vencer a gula. As virtudes, elas são essencialmente hábitos bons. Comer com temperança. Eu aprendi com os monges uma coisa, e eu tento fazer isso. Às vezes eu não consigo. Principalmente quando eu vou na casa dos outros. Em casa eu até consigo. Os monges diziam assim: saia da mesa ainda com fome. Porque existe um neurotransmissor na nossa cabeça chamado PYY. Eu aprendi isso há um tempão atrás. O nome desse neurotransmissor. Esse neurotransmissor, ele é da informação para o estômago que nós estamos saciados. E ele demora. Eu tenho um irmão de comunidade, um padre, ele é uma bênção, ele é um santo. Mas é sempre bom sentar com ele à mesa. Ele demora para comer. O padre Márcio. Senta e vai, devagarzinho. Magrinho, não é? Fininho. Porque o PYY tem o tempo para avisar para o estômago que ele está saciado. Por que a gente come demais e depois fica... Eu sei quando eu comi demais, sabe aonde dói? Na cabeça? Não, em mim não. Na barriga? Não, no trapézio. Eu sinto fisgada aqui, eu sei que eu comi demais. Eu não respeitei o tempo do neurotransmissor avisar para o meu estômago: Roger, já deu. Beleza? Já está cheio. Nós estamos numa guerra espiritual e a gente é muito enganado pelo nosso corpo que cria necessidades e a gente sucumbe às urgências do nosso corpo. Nós somos levados para longe dos bens da alma. O pecado da gula nos enfraquece na nossa vivência espiritual e facilmente a gente perde as batalhas que nós travamos contra o diabo, contra o mundo e contra a carne. A gente precisa lutar para impedir que a gula nos distancie do bom combate das coisas do Espírito. E qual é o exemplo da cruz que toda semana eu trago? Uma palavra da cruz. Jesus disse: tenho sede. Não foi isso que Jesus disse? Vocês estão lembrados? Por que Jesus disse tenho sede? Para reparar o pecado da gula, lá na cruz. E aí ele vai dizer: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Morrendo de sede na cruz,
O corpo dele físico tinha sede, mas ele queria dizer para nós que nós temos que ter sede de amor e sede de vida eterna. Santo Agostinho vai dizer: Deus quer que nós tenhamos sede dele. Nós devemos mortificar os nossos desejos, nós devemos domar os nossos impulsos carnais, para que o nosso espírito vença as lutas que nós enfrentamos. A luta contra a gula é vencida se nós recorrermos a Jesus. Feche os seus olhos na presença dele. Traz a sua mão sobre o seu coração por um instante. Veja bem, eu estou fazendo esse retiro com vocês. Eu não estou aqui para apontar pecado de ninguém. Quando eu falo, estou falando para mim. Não pensa que eu estou me sentindo aqui o temperante, o equilibrado. Quando eu me converti, a primeira coisa que eu tomei a decisão, nunca mais ficar tomando bebida alcoólica, porque eu não tenho controle. Não tenho controle. Não bebo, porque eu não tenho controle. E se eu perder o controle, eu estrago tudo, porque eu me conheço. Pede para o Espírito Santo agora, aí na sua oração. Fala: Espírito Santo, eu quero que aquilo que me foi dado para o benefício da manutenção da minha vida, diga comigo: Espírito Santo, aquilo que me foi dado gratuitamente para o benefício da minha vida, eu quero que o Senhor me ajude a viver a virtude da temperança, a equilibrar, a não passar dos limites, a não viver de excessos. E essa é a minha decisão, porque a virtude é um hábito colocado em prática. E eu vou vigiar agora a minha maneira de comer. Eu não vou me exceder. Eu não vou ingerir coisas que podem trazer para mim doenças, enfermidades, a morte. Mas eu quero, a partir de agora, a virtude da esperança acontecendo dia após dia, dia após dia. E eu te peço, Espírito Santo, me recorde, porque eu quero honrar a Deus com a minha vida, com tudo o que eu sou, e que esse apetite que foi deixado para que eu viva, para que eu tenha saúde, ele seja colocado em prática da maneira certa. Eu te agradeço, Senhor, por me despertar, porque eu quero ser vencedor. E agora, com as suas palavras, agradeça a Jesus nesse momento. Fala: Jesus, obrigado, porque o Senhor está me ensinando o caminho certo. Muito obrigado, porque o Senhor está me ensinando a viver aquilo que é a sua vontade. Obrigado, Jesus. Eu quero que o Senhor desterre de mim esse vício da gula, para que eu possa, Senhor Deus, te agradar. Eu quero te agradar em tudo. E eu vou lutar para ser um padre temperante, com a virtude da temperança. Eu vou lutar para te agradar também nessa realidade que parece que era uma coisa muito distante, mas que é uma realidade da minha vida de todos os dias. Me ajuda, Jesus. Me ajuda. Me ajuda. E agora nós queremos cantar para Ele dizendo que a gente precisa vencer. Vencer com toda a nossa determinação os vícios. Nós queremos experimentar essa graça. Canta, declara essa verdade que nós estamos experimentando cada quinta-feira. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Eu quero estar em tua presença, Deus. Eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez.
tiver que chorar, se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, o meu espírito, assim o farei. assim o farei. Me dá mais uma chance, Senhor. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne. Eu quero matar minha carne. Viver tua vontade, ó doce Espírito. Fazer tua vontade, Ó doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero nascer Canta pra ele. do teu Espírito. Eu quero matar a minha carne. Eu quero matar minha carne. Fazer tua vontade, ó doce Espírito. Fazer tua vontade, Ó doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida. A vida seja a tua vida, Jesus. Que a Minha vida seja tua. Que a minha vida, que a minha vida seja. Rega o que você ouviu na oração do Espírito. Iria na la Maria la Maria la Maria la Maria la Shiria la Maria la Maria la. Eu quero pedir ao Espírito Santo que ele cele os nossos ouvidos, que ele cele os nossos olhos, que ele toque no nosso paladar. Tudo aquilo que talvez seja discordância, aquilo que talvez seja um espírito crítico, que agora o selo do Espírito nos liberte e nos desperte para a verdade. Aquilo que é a verdade de Deus, aquilo que é a verdade do reino, aquilo que é a verdade que abençoa a nossa vida. Maravilhoso tu és, Senhor. Eu quero nascer do teu Espírito, para terminar. Eu Quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne. Eu quero matar minha carne. Fazer tua vontade, ó doce Espírito. Que a minha vida, que a minha vida seja a tua vida. Que a Minha vida seja. tua vida, Jesus. Se a sua decisão é romper com a gula, talvez você não seja um guloso, alguém que viciado, mas tem altos e baixos. Estende assim a sua mão como quem recebe. Eu quero selar com essa bênção a sua decisão de agradar a Deus, a sua decisão de romper com a carne, a sua decisão de viver no Espírito. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.